Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Gênesis capítulo 25. No capítulo 24 a gente viu o encontro de Isaac com Rebeca e agora a gente vai ver a morte de Abraão e a gente vai ver os descendentes dele, né? Tanto os descendentes de Quetura quanto o Ismael e Isaac. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu luz a Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou a Sebá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abidá e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Então a gente vê, né, que depois da morte de Sara, Abraão ele se casa novamente com Quetura e ele tem outros descendentes, né? Esses 6 filhos que ele teve com Quetura também são descendentes a partir da carne, né, de Abraão, não só Ismael e Isaac. Aqui, gente, esses povos, a gente vê também o Midian aqui, né, que eles vão virar os povos midianitas. Então, todos esses, hoje em dia, todos esses povos, né, que eles se formam, hoje em dia eles são chamados de árabes, tá bom? Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Então, apesar, né, de Abraão ter esses 6 filhos, ter Ismael, né, a Ismael já estava longe deles, mas Abraão sabia que o filho da promessa, né, que o seu herdeiro era Isaac. Então, tudo que era dele, ele deu para Isaac, né, não para os seus outros filhos. Porém, os filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Então, aqui, né, ele sabia que por um motivo Ismael tinha saído de perto de Isaac, né? Então aqui ele fez a mesma coisa com os seus outros filhos, né? Eles não queriam que os outros filhos, ele não queria, né, que os outros filhos ficassem lá disputando a posição, né, de herdeiro com Isaac, porque só Isaac que era o filho da promessa, né? Que a partir dele, né, dos seus descendentes, viria a bênção, né, que é Jesus. Então, por isso que ele os enviou, né, para a terra oriental. Foram os dias de vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaac e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, né, os carvalhais de Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Então aqui a gente vê, né, que ele comprou o campo lá, né, para sepultar Sara, e ele também é sepultado nesse mesmo lugar. E hoje, gente, a gente sabe, né, que é o túmulo dos patriarcas, além deles dois, né, estão lá sepultados Isaac, Rebeca, Jacó e Lia, tá bom? Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Ber-Lahai-Roi, né? O poço daquele que vive e me vê, onde o anjo do Senhor apareceu para Agar. Descendentes de Ismael. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes são os filhos de Ismael, né? Pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdel, Midição, Misma, Dumã, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedamã. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. Então, os povos, né, foram, as vilas, né, deles são chamados tem o nome deles. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Então aqui, gente, Avilá, eu não sei se vocês lembram, né, que lá no Jardim do Éden, quando Deus falou da onde aonde vai, né, fala que o Jardim do Éden chegava, né, até Avilá, né, onde tem ouro. E até Sur, hoje a gente é conhecida como Arábia Saudita. Aqui, gente, a gente vê, né, que eles têm também, né, igual os filhos de Jacó, né, que vai virar Israel, também são 12. Os descendentes de Ismael, né, são 12 também, né, são 12 príncipes.
tá bom? E ele se estabeleceu aqui fronteira com os seus irmãos, né? Irmãos aqui, gente, a gente pode contar também como parentes próximos, sabe? Igual Abraão e Ló, eles eram parentes próximos, né? Era sobrinho e tio, mas eles se chamavam de irmão. Então, eles fizeram fronteira, né, com os israelitas, com os edonitas, né, que são os filhos de Esaú, os moabitas, os amonitas, né, os descendentes de Ló, tá bom? Descendentes de Isaac. São essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Aqui, gente, Padã Arã hoje é conhecido como Síria. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, aqui a gente vê, né, mais uma vez, mais uma mulher, né, da linhagem dos descendentes de Abraão, né, da linhagem de Jesus, era estéril. Isso é para o Senhor mostrar, né, que Ele está colocando a mão, né, que Ele que está fazendo com que essa descendência aconteça, né. Então, aqui a gente vê Isaac orando, né, ele via, né, como a sua mulher estava triste com isso, né, porque todas devem ficar se não conseguem dar filhos para os seus maridos, né. Então, ele orou, né, ele intercedeu por ela e aí ela concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que eu vivo eu? E consultou o Senhor, né, como de quem diz, Senhor, por que os meus filhos estão brigando aqui dentro de mim, né? Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então aqui a gente vê, né, que ela estava grávida de gêmeos e que era 2 nações, né? Que era, a gente vai ver aqui mais pra frente, Esaú e Jacó. E o mais velho servirá ao mais moço, né? Então o filho mais velho, ele não tem a promessa, né? Porque o filho mais moço que vai ser o povo mais forte, né? Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Então, 20 anos depois do casamento deles, né, a Rebeca dá à luz a Esaú e Jacó. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Então a gente vê aqui que eles saíram os gêmeos, mas totalmente diferentes, né? Um caçador e o outro mais na dele, mais pacato, assim. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó, né? Provavelmente porque Jacó não saía muito, então ficava ali mais perto da mãe, né? Por isso que ela o amava mais. Tinha feito Jacó um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco deste cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Então aqui, gente, a gente vê Jacó cozinhando e Esaú chega e pede um pouco de comida, né? Aqui a gente vê que ele não vai se chamar mais Esaú, né? Ele vai se chamar Edom, porque Edom, né, no hebraico é parecido com vermelho, e que surge, né, aí os edomitas, e porque é para fazer, né, com que o povo lembre que Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato, né, por um prato vermelho, por um cozinhado. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me adiantará o direito de primogenitura, né? Ele meio que desprezou esse direito, falou assim, tanto faz, né, ter esse direito ou não. Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então disse Jacó, depois deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas.
Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de progenitura. Então a gente vê aqui, apesar de Esaú ter nascido primeiro, né, desde sempre, né, desde antes do nascimento, Deus já havia falado para Rebeca que o mais novo que seria maior, né, que teria um direito, que era a promessa de Deus já pertencia a Jacó. Então aqui, Jacó ele não pecou por desejar esse direito, né? Já era dele, porque Deus já havia falado que era dele. Ele pecou, né, por tentar ajudar Deus, né, por não ter sido sutil com o seu irmão, né? Ele pegou assim esse direito, né, por suas próprias mãos, né? Ele não esperou que Deus agisse, né? Então esse foi o pecado de Jacó. Então a gente vê aqui, né, Jacó querendo essas bênçãos, né, as bênçãos espirituais, e Esaú desprezando, né, como se isso aí não é muito importante pra mim. Tá bom, gente? Esse aqui é o capítulo 25 e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.